esperemos que as levaduras não se importem com a nossa conversa, que não se distraia. Elas já estão a descansar. Exato. Elas têm mesmo um frasco com elas? Como é que... Então, a massa-mãe basicamente é uma cultura, não é? De levaduras e bactérias. Aquilo não é nada mais, nada menos do que farinha e água. Só que desenvolveram-se ali as tais levaduras e bactérias. E nós guardamos sempre um bocadinho, todos os dias, por isso temos que guardar sempre um bocadinho, sim, um frasquinho, uma caixinha. E sempre que fazem uma receita, não é uma receita, mas uma dose diária, tiram um bocadito? Ou seja, imagina, nós preparamos a massa-mãe todos os dias consoante a quantidade de pão que vamos fazer. E ao usarmos essa massa-mãe, que é o nosso fermento no pão, temos que guardar sempre um bocadinho, não é? Se nos esquecemos e usamos tudo, não temos mais massa-mãe. Então temos que guardar sempre um bocadinho. Por exemplo, ao fim de semana não fazemos pão, mas temos na mesma que ter a nossa massa-mãe. Que em inglês é a starter. É o starter, exatamente, sim. Exatamente. E só mesmo farinha e água? Qualquer farinha e água, sim. Ou seja, tu se misturares farinha e água, ao fim de algum tempo vais ver que vai acontecer ali vida. Okay. Para pessoas que se calhar estejam a ver pela primeira vez este tipo de conceito, ou que não tenham mais conhecimento de como é que é esta farinha-mãe, como é que em casa podem começar a prepará-la para amassar, ou seja, iniciar a starter? Exatamente. Pronto, é basicamente isso, é muito importante encontrares uma boa farinha. Se for uma farinha de fraca qualidade, dificilmente obterás bons resultados. Por isso, com uma boa farinha, misturas iguais proporções de farinha e de água e guardas numa caixinha ou num frasco, condições de temperatura ótimas, não é? para as bactérias e levaduras se desenvolverem, e ao fim de algum tempo vais ver que vai acontecer ali, que há vida a acontecer ali, não é? Porque as bactérias e as levaduras estão presentes em todo lado, sim. Não é? Ou seja, tu estás a dar o alimento perfeito, que é a farinha e a água à temperatura ótima para elas se desenvolverem. Tu disseste que era preciso encontrar uma boa farinha. Quais são os critérios pelos quais definir bom, neste caso? Então, basicamente, para nós, o mais importante é a moagem da farinha. É o grão, obviamente, que tem de ser um grão de qualidade, e depois a moagem da farinha é muito importante, ou seja, nós aqui só usamos farinhas moídas em modo pedra, são muito mais ricas nutricionalmente. É uma farinha industrial, é uma farinha com poucos nutrientes, percebes? Porque é uma moagem feita a quente, em cilindros metálicos, ou seja, grande parte dos nutrientes do grão desaparecem. É como tu ouves falar muito do azeite, do óleo de coco prensado a frio, é exatamente a mesma coisa, não é? Quando as coisas são processadas a quente, deterioram-se mais rápido. Por isso é, sem dúvida, a qualidade do grão, tem que ser um grão bom, e depois a moagem, certo. Sempre. Faz sentido essa questão dos processos, não tinha pensado por acaso nisso. Uma pessoa pensa só que ao ser moída a pedra soa bem, como se diz dos fornos a lenha. Não, porque é uma moagem, lá está, é frio, não é? Uma moagem, a temperatura é muito mais baixa e depois é uma moagem muito mais grosseira também, e, ou seja, tu com uma moagem em modo pedra consegues ter a verdadeira farinha integral, não é? Porque tens lá as partes todas do grão da farinha. Nas farinhas industriais eles retiram parte do grão, retiram o germe normalmente para que a farinha tenha um tempo de vida de prateleira muito mais longo, não é? O interesse deles é ter um prazo de validade muito, muito longo. A nossa tem uma validade de 3 meses. Okay. Muito mais curto, porque está lá a parte, está o grão, não é? O grão integral e a parte mais oleosa que é o que faz com que ela se estrague mais rápido. Ao nível desta preparação, há grandes diferenças entre os vossos processos? Vocês, aliás, não falamos ainda até, vocês também és ajudante? Também estás aqui, não é? Exatamente. Mas como assim em termos de preparação? Em termos de preparação, também há diferença entre o modo como se prepara a massa-mãe em casa ou o modo como vocês fazem aqui na padaria, porque aqui a escala é muito maior, não é? Sim. Diferente é sempre diferente um bocadinho. O processo acho que acaba por ser mais ou menos o mesmo, porque o fundamental é juntar a farinha, a água e o sal. Basicamente, acho que em casa também dava a repetir mais ou menos o mesmo processo. Aqui, lá está, é como estavas a dizer, aqui são maiores quantidades, acabamos por trabalhar assim de formas assim um bocadinho diferentes. Sim.
Mas acho que às vezes, por exemplo, quando queremos fazer testes ou isso, fazemos pães pequenos de 1 quilinho, resumindo, como se estivéssemos a fazer em casa, não fazemos testes de 10, 15 quilos, fazemos testes assim com 1 quilo, uma coisa assim, e muitas vezes até amassamos à mão, isso tudo como se fosse muito casual, como se fosse muito Acho que há caseiro. muita gente a chamar um pãozinho de 1 quilo, mas para mim é um pãozão. Sim, mas Só se aqui no fazer nosso em casa. caso são todos Aqui é, assim desse aqui é. género. Mas basicamente é a mesma coisa, só que numa escala Sim, maior, sim. exatamente. Depois também a diferença, se calhar, é que em casa as pessoas não fazem pão diariamente. Não é? Exatamente. Por exemplo, antes de ter a padaria, fazia pão em casa de vez em quando, ou seja, não usava uma quantidade maior todos os dias, percebes? Ou seja, tinha uma quantidade mais pequenina, há quem não alimente diariamente, ou seja, a nossa aqui tem uma rotina completamente diferente, isso também é importante, ou seja, se criares uma rotina para a tua massa-mãe, ela também vai ficando cada vez mais madura e é importante. Eu acho que é importante também falar um bocadinho mais sobre a massa em si, sobre a levedura, que é uma levedura no fundo. São várias leveduras, sim, é a grande diferença entre São várias espécies dentro do mesmo exatamente, frasco. ou seja, é a grande diferença entre o fermento convencional que se usa na padaria convencional, aqueles cubinhos que tu vês no supermercado é uma estirpe de uma levedura. Numa massa-mãe tu podes encontrar várias estirpes de leveduras e além disso também bactérias. E é suposto estarem lá várias, é esperado que estejam lá várias tipos e isso acrescenta sabor, se calhar, qualidade. Um tipo de bactéria que podes encontrar na massa-mãe são os lactobacilos, que estão presentes no iogurte, por isso é que tem aquele sabor mais azedo, como o iogurte natural. É a grande diferença, é muito mais rica. Eu queria falar mais em específico, desculpem se isto é muito básico para vós, estou a amassar, mas eu encontrei pelo menos várias dificuldades quando tentei fazer uma massa, porque eu só vi pela primeira vez pessoas a criar o seu próprio fermento, massa-mãe, starters, são tudo nomes equivalentes. Sim. Quando estive precisamente nos países nórdicos, nós temos uma padaria inspirada em Copenhague, foi chamada Padaria Dinamarquesa, dos países nórdicos, e eu quando estive lá, como pessoas no meu caso na Finlândia, eles começavam a faziam em casa. E tinha muitas amigas que faziam também a sua massa em casa e havia muita gente realmente a cozinhar o seu pão em casa. Eu fiquei muito admirado. E uma amiga minha deu-me um bocadinho de fermento seco. Eu tentei repetir o processo cá em Portugal, só que encontrei várias dificuldades. A principal dificuldade que eu tive foi ao nível da temperatura, que enquanto que neste caso na Finlândia, mas acho que isto é extrapolável para os países nórdicos, que eu também em Copenhague também visto que as casas estão muito aquecidas, geralmente, porque a temperatura ambiente no inverno está sempre nos 20 e poucos, enquanto que nós cá não temos grande, pelo menos a minha casa não tem grande aquecimento o tempo inteiro, e a temperatura 10 entre os 10 e os 15, não sei ao certo. O que não é uma temperatura ideal para as leveduras. Não, de todo, é um desafio. Como é que vocês enfrentam o desafio da temperatura? Pronto, é sem dúvida o maior desafio, a temperatura. No inverno, por exemplo, dou-te o exemplo da segunda-feira, né? Como nós estivemos fechados ontem e hoje, o forno esteve desligado, ou seja, a temperatura da padaria também é muito mais baixa. Certo. Ou seja, eu hoje tenho que esperar mais tempo pela minha massa, para ela se desenvolver, por exemplo, amanhã ou no final da semana, ela já vai estar pronta mais rápido, percebes? Porque a temperatura ambiente já será mais alta. Ou seja, guardam à temperatura ambiente sempre? É sempre à temperatura ambiente, sim. Mas depois temos que jogar muito com essas coisas. Por exemplo, em casa, se eu estivesse em casa, eu teria que levar para a divisão da casa mais quente. Já cheguei a embrulhar as caixas em mantas e em sacos térmicos. Tem que se jogar um bocadinho com isso. Porque as mantas, por exemplo, era uma coisa que eu me perguntava quando era novo, porque é que as mantas aquecem? E a resposta é porque nós produzimos calor e ao ter mais cobertura retém o calor. Só que no caso de uma massa, pôr-lhe uma manta à volta retém calor? Retém, porque tu quando alimentas e refrescas a tua massa-mãe, não é? Estás a alimentar com água a 37 graus, ou seja, vais tentar com que essa temperatura aguente ali mais tempo. Tem água quente. Exatamente. Ou seja, estás a tentar preservar aquela temperatura, não é? Obviamente que vai arrefecer um bocadinho, mas também lá está. Está a acontecer vida ali, elas estão a produzir dióxido de carbono, reações químicas e enzimáticas, por isso há vida ali a acontecer. Demora mais tempo um bocadinho, geralmente demora e acaba por demorar um bocadinho mais tempo. No verão é exatamente o contrário. Exatamente. Ou seja, no verão o truque se calhar é alimentar mais vezes, não é? Porque, ou seja, ela chega ali àquele pico, não é? Em que está pronta para ser usada muito mais rápido.
seja, depois pico também... é um pico ao nível de atividade, ao nível Exatamente, de exatamente. CO2, não é? Borbulhas. Exatamente, ou seja, elas começam a reproduzir-se, não é? Até que chega uma altura em que ela está no ponto ideal para ser usada, não é? A partir daí já não tem mais dióxido de carbono, não é? Como é que consegue identificar qual é esse ponto ideal? Basicamente, olha, por várias formas, nós basta olhar e já sabemos, não é? Vocês sabem muito, têm muita experiência, não é? Muitas bolinhas e o cheiro também, há quem prove, tipo, às vezes quando tenho mais dificuldade tenho que ir lá provar, faço isso muitas vezes, mas basicamente é o olhar e o cheiro. Mas uma forma muito boa, tipo um truque infalível de saberes que a massa mãe está pronta a ser usada é pôr um bocadinho em água, se flutuar, está pronta. Ok. Por significa que tem gás suficiente para o água. Exatamente. Se for ao fundo é porque ainda não tem o gás suficiente, exatamente. Não, bom. E outro problema que eu também encontrei foi a questão dos volumes, que eu também fico muito admirado como é que vocês conseguem aqui, porque... Corrija-me se eu estiver errado, que o meu conhecimento é mesmo muito básico, só estou a dizer a minha experiência, por exemplo, provavelmente vou dizer muitos erros, mas recordo-me que se tinha que ir dobrando as quantidades, acho, ao início. Por exemplo... Quando começas a fazer... Digamos que começamos com 100 gramas de farinha e 100 gramas de água. Ou seja, quando estás a iniciar starter. Depois tu vai ter que se alimentar de vez em quando. Eu creio que me disseram, pelo menos, que a quantidade era dobrada. Depois a segunda vez era 200 gramas de farinha, 200 de água. Isso varia muito pessoa para pessoa. Depois há muitas formas de o fazer. Há quem use mel e quem use maçã. Passas, há quem use uvas passas. Coisas mais doces. Passas? Exato, sim, assim, por causa do uvas passas açúcar. trituradas, o açúcar vai ajudar porque o açúcar, não é? Tipo, as bactérias gostam de açúcar, não é? O sal é exatamente o contrário. Tu, se deitares sal, matas as leveduras e as bactérias. Se puseres açúcar, elas desenvolvem muito mais rápido. Há muita coisa, há muitas formas diferentes de o fazer. Não tens necessariamente que o fazer de dobrar as quantidades, mas isso... Sim. Eu estava a tentar extrair assim um Depois guia que alguém que quisesse usar pudesse seguir. Depende, por exemplo, depois depende muito, tu não tens que dobrar o tamanho, tens que fazer, se calhar é a quantidade certa para o tamanho do recipiente onde estás a fazer. Se fizeres uma quantidade pequenina de farinha e água num recipiente muito grande, ela vai demorar mais a desenvolver, ou seja, tem que ser ali aquele tamanhinho, tipo ela estar ali aconchegadinha nas tais condições ótimas. Nós, por exemplo, mesmo a massa já feita, a massa do pão, se pusermos massa numa caixa muito grande, uma quantidade pequenina, ela vai desenvolver muito mais rápido, muito mais devagar do que se eu puser muito mais quantidade na mesma caixa com o mesmo tamanho. Isso depois tem que ser jogado, não é? Eu perguntava porque de vez em quando disseram-me que era preciso retirar alguma massa, quando lá está, quando começa a ser demasiada massa para o frasco ou para o contentor em que está. Se eu estava a imaginar vocês a fazer tanto... Quantos pães é que fazem por dia já agora? Depende do dia, não é igual todos os dias. Por exemplo, a terça-feira é sempre um dia bom, que é o primeiro dia da semana. A quarta-feira é sempre o pior dia da semana, é o dia do meio da semana. Só está cheio da terça. Depende muito. A quinta já é melhor um bocado porque há dia é dia do mercado. A sexta-feira é sexta-feira. Há pessoas que simplesmente não querem vir aqui ao sábado, porque é muito mais confusão. E o sábado é sempre bom. Depende muito. Por alto. Depende de entre os 100 e os 200 por aí. De terça a sábado varia por aí. É que eu pensava, nós para fazer, por exemplo, se fizermos em casa, uma pessoa faz um pão, tem que ter um frasco já generoso. Para fazer 100 pães, não imagina a quantidade de massa que seja necessário fazer, descartar, alimentar. Lá está, foi por isso um bocado é o que eu estava a dizer. Aqui o processo é mais ou menos o mesmo, só o recipiente aqui é diferente. Em vez de usarmos um frasquinho, usamos uma caixa grande. Mas o processo é basicamente o mesmo. O processo é mesmo trabalhar com quantidades maiores. Certo. Outro fator que me disseram que era importante, ao nível das mesas, disseram-me que, pelo menos as mesas que eu encontrei lá nos países nortes, eram tudo em madeira, porque disseram-me que a madeira demora mais a transferir o calor, ou seja, a massa não arrefece tanto. Mas eu estou a ver que vocês têm agora uma mesa de pedra. Sim. Isto é intencional? Não é intencional de todo. A nossa vontade era madeira desde sempre, desde o início. Só estamos aqui com esta pedra porque na altura o HCCP nos obrigou a pôr isto aqui. HCCP? Sim. Quem é o HCCP? O HCCP são as regras de higiene e segurança no trabalho, segurança alimentar. Eu sempre trabalhei com mesas de madeira na Dinamarca, o Tiago trabalhou com mesas de madeira na Alemanha, em todo lado. Mas aqui, pelos vistos, agora já dá para contornar a coisa.
Mas aqui até há bem pouco tempo, quando eu abri a padaria, disseram-me nem pensar, madeira nem pensar, então tivemos Isto não faz sentido, porque não me parece menos higiênica a madeira sequer, porque tantos países... Supostamente dizem que a madeira é mais porosa, não é? É mais suscetível de mais acumular difícil bactérias. de higienizar, exatamente. Sim, Os mas- cortes, não é? Vai ganhando fendas e cortes que podem acumular sujidade. Mas E tantos supostamente países... na pedra não. Sim, mas se tantos Sim. países usam a madeira há séculos, não têm problemas, acho que isto parece um bocado mais Nós medo concordamos. Exato. teórico. É mais experiência prática, não é? Sem dúvida. Há sem muita dúvida. cultura à volta da E tu madeira. agora pões aqui a mão, Está não é? frio. Está fria, no verão, nós pomos aqui a massa das croissants para laminar, mal pomos aqui a massa fica logo muito quente, ou seja, é muito melhor a madeira, sem dúvida alguma. Pois, vocês têm aqui uma banca de madeira ao lado, eu pus a mão nas duas e de facto a diferença Notas é diferença, muito diferente. exatamente, sem dúvida. Então, idealmente, vão substituir quando vos Sim, deixarem, assim não é? que pudermos, sim. Exatamente. Pois, que será outro problema também que eu não vi, que eu encontrei, aliás, que quase todas as mesas em minha casa eram em pedra. E eu não sei Sim. até que ponto é que isto depois também era uma das razões pelas quais a minha massa não vivia muito. Ok. Ah, Mas tu punhas a massa a levedar na mesa, é isso? Não, punha num frasco num frasco não. A levedar punha num recipiente de plástico ou de metal. Uhum. Sim, mas pousavas no ano. Depois pousava e a minha casa era muito fria, não tinha nenhuma divisão quente, não me recordei de pôr água quente e de pôr mantas, eu tentei pôr e foi o que funcionou melhor para mim, que foi pôr no forno, ligar tipo só a luz no Pronto. forno, só para dar assim um bocadito e depois aquilo ia aguentando lá. Ok. E é um bom truque. Sim. O que Há podes fazer várias é, ou formas, pôr mas no podes forno pôr também sempre é- perto de um aquecedor. Exatamente. Ou então aquecer água e pões essa água dentro de um Exatamente. frasco ou dentro de uma bacia ou num recipiente e pões isso no forno também. Vai-te aquecer o ambiente no forno e tens lá a massa a levedar na mesa. Ou seja, mas a água à beira, não é? Ao Sim, lado, sim, não é? sim, Só ao para aquecer lado. o ar. Sim. Para aquecer o forno. Boa ideia. Bom, vocês disseram que isto varia muito com os tipos de farinha, com os tipos de moagem, por isso não me parece ser o caso em que haja uma receita fácil, até porque isto são organismos vivos, não são organismos de fábrica que seja facilmente replicável, mas para quem queira estar a começar, qual seria uma boa receita para começar? Por exemplo, um tipo de farinha que seja fácil de iniciar, que não seja muito difícil de manusear e fazer um pão, só um pão. Sim. Pronto, a qualidade da farinha, sem dúvida que há que ter em conta, a qualidade da farinha. Agora, para começar, se calhar, o nosso pão, por exemplo, a nossa massa usamos muita farinha integral. Mais difícil trabalhar uma massa com farinha integral do que uma massa com uma farinha mais refinada. Ou seja, se calhar para começar, para dar as voltas na massa, nós temos, porque é um trabalho muito manual. Nós só usamos a amassadeira para misturar a farinha e a água, não é? Ou A seja, amassadeira é uma máquina? a amassadeira é uma máquina, como se fosse uma batedeira gigante, não é? Nós só usamos isso, nós costumamos chamar-lhe tipo uma ajuda de braços, porque é o que ela faz, ela só mistura a farinha e a água, o resto do trabalho somos nós, não é? Enquanto que uma massa brioche é muito trabalhada ali na máquina, não é? Ou mesmo o pão convencional, que se compra por aí, é trabalhado muito tempo na máquina, a nossa massa não, que é uma massa com uma porcentagem de água muito grande, não pode ser ali trabalhado durante muito tempo. Ou seja, o trabalho é feito com os nossos braços e essas dobras que nós fazemos para trabalhar a massa são muito mais difíceis numa massa com muita água e com muita farinha integral também, não é? Acho que tem mais glúten e fica mais dura, não é? Pelo contrário, Ao contrário. Uma farinha integral, o farelo acaba por quebrar muito o glúten, ou seja, é mais difícil a trabalhar. Se fizeres com fizeres uma massa com uma farinha mais branca, é muito mais fácil, fica muito mais elástica porque não há nada ali a quebrar o glúten, por isso a melhor forma de começar é com uma farinha mais branca e ir subindo gradualmente a percentagem de água. Dentro destas farinhas convém ser orgânico? Faz diferença? Nós não usamos farinha orgânica, eu acho que não é o mais importante, sinceramente, porque há muita farinha orgânica que já experimentamos e sinceramente não, às vezes é demasiado fina. Eu acho que o mais importante mesmo é a qualidade do grão e a moagem, não é o ser orgânico ou não. Então é escolher uma boa farinha, um bom grão e fazer só monofarinha para já? Funciona? Sim.
Por exemplo, para alimentar a massa-mãe convém sempre ter um bocadinho de uma farinha mais integral, porque tem mais nutriente, não é? Ou seja, fazer ali uma proporçãozita de farinha mais refinada, mais fina e mais integral, mas para a massa sim, uma farinha mais fina um bocadinho é mais fácil. Não é melhor, mas é mais fácil. Sim, o que se quer, pelo menos ao início, é mais fácil. E ir experimentando aos pouquinhos, ir mudando. Que eu lembro que o mais frustrante era, pelo menos na minha experiência, muito fraca, de quem não conhece, que eu volto a repetir, era de tentar fazer as coisas, preparar, pôr os frascos, medir as quantidades e depois no final não acontecia nada. Pois. Por isso eu queria ter um pão, nem que fosse um pão mau, mas para dizer, ok, já estou no caminho certo. Por isso acho que é o pior de tudo. Sim. Mas é um desafio e não se pode desistir à primeira. Tem muito que se liga à fermentação natural, não se pode desistir logo, é ir tentando. Imagino que vós mesmo até chegarem a esta receita que vocês usam, aliás, vocês têm várias receitas, não é? Vocês têm 5 ou 6 ou 7 pães diferentes, não sei, mas têm um pão de trigo que é normal, cá todos os dias. Imagino que deva ter sido muita experimentação também até chegar à vossa receita. Sim, por exemplo, eu na Dinamarca trabalhava com muito menos farinha integral do que trabalho aqui. Lá era uma massa muito mais refinada. Depois quis fazer as coisas à minha maneira, não é? E fomos experimentando. E muito bem. Até chegarmos àquilo que pretendíamos. Sim, há pessoas que se calhar estranham o sabor, porque nós estamos, pelo menos em Portugal, estamos muito habituados às farinhas brancas e ao sabor das farinhas brancas, é o normal para nós, porque é aquilo que, pelo menos na minha geração, e se calhar a geração eu tenho 30 anos neste momento, se calhar a geração dos meus pais também, já crescemos a comer farinhas brancas e farinhas muito processadas e pães muito processados. Por isso, eu recordo-me a primeira vez que provei uma massa de sourdough, que é uma massa, é outro nome também, é o nome em inglês. É azedo, é mesmo sour, como dizem em inglês. Por isso, o que é que estão a comer? O que é isto? Está no nome. Sim, está no nome. E é preciso uma questão de hábito, por isso. Mas, começando a habituar-se, vê-se que o sabor é muito mais rico, mas também que a consistência é muito melhor, uma pessoa via as bolhas. Mas, para além do sabor, para além de sabermos que é natural, seja lá o que é que significa e dos benefícios que as pessoas podem associar diretamente ao ser natural, que benefícios é que há mesmo em comer este tipo de farinhas, este tipo de pão, por exemplo? Este tipo pão de pão que vocês fazem? Só há benefícios em comer este tipo de pão. É o pão mais saudável que se pode comer, não é? Porque a fermentação, além de ser fermentação natural, também é uma fermentação muito longa. Ou seja, há tempo para as bactérias e as leveduras fazerem o processo todo que muitas vezes o nosso organismo não consegue fazer, não é? O nosso organismo não está preparado para digerir o trigo, nem o centeio, não é? Ou seja, as leveduras e as bactérias têm que nos ajudar com esse trabalho. E havendo um processo longo de fermentação, há tempo para esses bichinhos todos conseguirem degradar tudo, ou seja, é o pão mais saudável, ou seja, tu quando comes aquele pão ele está fermentado completamente, não vai fermentar para o teu estômago e para o teu intestino. Ou seja, é mais fácil de digerir, por outras palavras. Sem dúvida. O índice glicémico é muito mais baixo, ou seja, para os diabéticos, não é? Ou seja, um pão de fermentação muito rápida, de farinhas brancas, não é? Tem um índice glicémico muito alto. Este não, tem um índice glicémico muito mais baixo, muito mais saudável, dura muito mais tempo, é um pão que se conserva muito mais tempo, só tem vantagens. Sim, na Dinamarca cheiro, o pão para 15 dias. Exatamente. Que é tipo pão de forma, só que é um pão natural. Sim. Nós estamos a falar muito dos países nórdicos, nos disseste, a Ana disse que estavas na Alemanha também. Exato, eu estive na Alemanha, assim, foi a minha primeira experiência assim com pão, isso tudo foi na Alemanha. E da Alemanha não conheço muito, eles também têm a cultura de... Lá, a cultura exatamente, também tem essa cultura assim de pão de fermentação natural. O que eu noto muito diferente para aqui é que lá é muito mais a cultura do centeio, é assim aquele pão assim mais escuro, eu acho que é um toque muito nórdico, mas por acaso na padaria onde eu comecei, onde eu tive esses primeiros toques nas massas, era toda qualquer massa tinha centeio, mesmo, por exemplo, mesmo o pão de trigo base deles, a massa-mãe que levava era a massa-mãe de centeio. Resumindo, é uma cultura que eu até trouxe de lá e é uma coisa que aqui ainda não é, o português gosta de centeio, mas ainda não tem muito aquela cultura do pão muito mais escuro, é uma coisa que está-se
está-se a criar um Vocês bocado. têm um centeio dinamarquês? Sim. Tem alguma inspiração alemã? É muito ou- parecido, é muito parecido. O alemão tem um pão muito similar. Nós fazíamos lá também, mas até a receita do pão que eles tinham assim mais similar com esse, até levava o grão inteiro de centeio cozido. Tipo, aqui também o temos, mas e depois levava assim um malte, era uma coisa assim mesmo, um pão muito, muito escuro, muito, muito preto. Muito mesmo. pesado também. Exatamente, imagino. mas lá está, mas entre 2 fatias daquilo e está Chega. pronto para o Depois, é dia o que eles todo. fazem, primeiro que eu vi, por exemplo, em Copenhague, que eles faziam 2 fatiazinhas, punham-lhe umas coisinhas em cima, Exatamente. uns pickles, Sim, é o almoço um típico peixe, deles. assim, é Exato. isso. Por isso que há também uma forma diferente de comer pão. Nós cá pensamos pão com manteiga de amendoim, Sim. biju, como isso. Sim, Exato. não, eles comem Exato. muito pão, mas sem dúvida na Dinamarca é quase o prato mais típico da Dinamarca, é mesmo o pão de centeio são as chamadas open sandwiches que eles chamam, né? Porque é com o arenque, o peixe fumado, os pickles, eles comem muito bem. O almoço deles é isso. E um almoço rico. Por exemplo, se nós fizéssemos o mesmo almoço aqui com eventualmente um pão biju, em termos nutricionais estávamos muito longe deles. Mesmo. Agora aqui eles, lá está, acho que conseguem porque simplesmente a base daquela refeição, que vai ser o pão, já tem as sementes, tem as farinhas, está ali uma É um coisa pão muito bem... rico. Exato. Isso é uma coisa que me ocorreu agora, que nós se calhar subvalorizamos, que nós temos esta ideia, os estrangeiros comem muito à pressa, comem só maçãs ao almoço, só que se calhar não pensamos, lá está como estás a dizer, que a Sands em si, o próprio pão é muito mais forte e enche muito Sim, mais sim. do que aquilo que para nós é maçãs normal, que é um pão branco, uma Exato. baguete ou assim, Sim, sem mais dúvida. alface. Mas não tinha pensado nisso, é curioso. Pronto, disseste que, aliás, quando foste para a Alemanha trabalhar, já foste especificamente para uma padaria? Já Não, tinhas não, ideias não, de trabalhar de nisso? todo. Eu sou programador informático de base. Eu estudei aqui na Universidade do Minho, tirei a minha licenciatura aqui, ainda trabalhei e exerci a profissão aqui. Depois é que decidi ir lá para fora, tive um ano na Holanda, ainda a trabalhar como programador informático, depois mudei-me para a Alemanha, ainda a trabalhar como programador informático. E passado algum tempo é que simplesmente cansei-me um bocado de trabalho de escritório e só quis assim parar um bocado e parei. E é engraçado porque depois acabei por nunca mais voltar. E foi muito, é o que eu digo, eu acho que não foi propositado o mundo do pão. Simplesmente já estava há algum tempo sem trabalhar, já estava tanto tempo em casa, comecei a ganhar mais. Eu já sempre gostei de cozinhar, mas ganhei aquele gostinho maior assim pela cozinha. E não tendo trabalho e tendo na Alemanha, tenho que se pagar as contas e isso tudo. E havia uma padaria que comprava pão lá embaixo, ao pé de casa. E eu nem sequer fazia ideia que aquilo era fermentação natural, estava completamente... Era um cliente como qualquer outro. E um dia só fui lá dizer, olha, vocês não precisam de ajuda, disseram que sim, e na semana a seguir comecei a trabalhar lá. Comecei a descobrir, comecei ali a gostar. Eu não falava alemão, e eles pouco inglês falavam. Por isso eu aprendi muito a olhar. Tipo, porque a comunicação entre nós era muito básica mesmo, até às vezes quase inexistente, um bocado. Por isso eu aprendi muito a olhar para eles. E é por isso que eu sou muito autodidata mesmo eu, para perceber uma coisa, tipo, procuro sempre ver alguém a fazer, uma coisa assim, que eu aprendo muito mais assim. E pronto, depois vim para Portugal, ela precisava de ajuda, calhou bem. Já tinhas aberto a padaria? Sim, o Tiago veio um ano mais ou menos depois. Foi. No teu caso, tu... Também tem um percurso assim parecido. Pois é. A nossa história é engraçada porque somos padeiros e adoramos aquilo que fazemos, mas o nosso background é completamente diferente. Eu sou técnica de análises clínicas de formação. Ok. Trabalhei há algum tempo como técnica de análises clínicas, mas não era feliz a fazer aquilo, sinceramente. E então depois, lá está também, sempre tive a paixão da cozinha. E procurei algo relacionado com isso, então tirei um curso de cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo. E quando fui para a Dinamarca procurei trabalho como cozinheira e consegui estágio num restaurante onde eu queria trabalhar, onde eu queria muito trabalhar, e ao fim de 2 dias percebi que não era nada daquilo que eu queria. Mudaste ideias depressa. Completamente, chorei, babei ranho no fim do estágio e disse à subchefe que não queria mais fazer o estágio e que queria ir para a padaria, que eles tinham aberto uma padaria há pouco tempo. Em Viena? Não, em Copenhague. Em Copenhague, desculpa. Sim, esse restaurante era em Copenhague, Ah, ou seja, eu já fui Copenhague, lá, já fui para Copenhague com o estágio marcado, esperei muito tempo e depois percebi que não era nada daquilo que eu queria.
Tu foste para Copenhague de propósito para o estágio, já? Para o restaurante? Eu fui para Copenhague, fui viver para Copenhague, já sabia que ia viver para Copenhague e entretanto procurei sítios para trabalhar e consegui o estágio no restaurante onde queria muito trabalhar, mas que depois descobri que não. Qual é já agora? Era o Relé. Relé. É, do Não Christian Puglisi, pronto, é o dono da Mirabel. Mirabel, para quem não sabe, é uma padaria onde acabaste por vir a trabalhar. Nós falámos já há uns tempos. Pronto. Depois a Mirabel tinha aberto há muito pouquinho tempo. Quando eu fiz o tal estágio de 2 dias, que não aguentei mais, a Mirabel tinha para aí 2 meses, 3 meses, e eu pedi a ver se podia fazer, se era possível fazer o estágio na padaria e não no restaurante, não é? E eles acharam que eu era louca, não é? Tipo, trocar um restaurante com uma estrela Michelin por uma padaria. É uma questão de prestígio aí também? Sim, o pessoal isso foi isso que também me afastou um bocadinho da cozinha. O pessoal da cozinha é muito ambicioso e quer ser chefe de cozinha a todo custo e não é aquilo que eu... não sou assim. Então, eu gosto mais de trabalhar tranquila, fazer as minhas coisas. Mas notas que há algum preconceito em relação a padeiros Sem vossos dúvida, restaurantes? principalmente agora já se começa a olhar para o pão de outra forma, não é? E mesmo os restaurantes portugueses, os grandes chefes já começam a valorizar muito o pão e muitos restaurantes conceituados já têm o seu próprio pão, já começa a ser olhado de outra forma. Mas aqui há uns tempos, eu lembro quando tirei o curso de cozinha, era a única do meu curso que adorava as aulas de padaria. Os outros queriam era ir para o fogão. Parece muito pior no fogão. É tanto calor, é tanta pressão estar a servir uma pessoa. Pelo menos muita pressão, muita competição. Sim. Quem conhece que trabalha em restaurantes, mesmo restaurantes de topo, em que tem exigência e tem mesas cheias várias vezes ao dia, que a pressão era enorme, era absurda, eles trabalhavam que nem burros mesmo. Sim. Depois que é um dia estafado, cheio de calor, está sempre ao ver do fogão, dos fritos. E mesmo aqui, não é? Restaurantes desse nível é para trabalhar no mínimo umas 12 horas por dia, no mínimo. Vives para aquilo. Pois. São gostos. Eu depois fui fazer o estágio na padaria e fui ficando e pronto. Aprendeste lá. E neste caso, pronto, mas aprendeste muito na padaria, mas acabas por vir cá abrir a loja. O que é que te fez voltar? Sim, porque eu sou daquelas pessoas que gosta de ir para fora, na aventureira, de ir viver para fora, mas depois não aguenta muito tempo. Gosto daquela adrenalina de ir para fora, mas depois sou muito portuguesa, muito saudosa e não aguento muito tempo fora de casa, da família e dos amigos. Quanto tempo acabaste por estar? Eu tive 2 vezes na Dinamarca, eu tive 3 anos, ano e meio mais ou menos cada vez. Foi ao fim do ano e meio, decidi voltar e depois penso o que é que eu vou fazer em Portugal. Vou levar isto para lá, não há nada disto. E pronto, ainda demorou 2 anos a desenhar o projeto e encontrar a loja e a ganhar coragem. Acho que é mais de isso, abrir porque uma padaria em Braga. mesmo que tenhas trabalhado, digamos, um ano e meio, 2, não sei, na Mirabel deve ser preciso bastante fé para dizer, ok, o que eu sei é bom o suficiente, eu consigo transformar isto num produto e consigo competir com todas as outras padarias em Braga. Porque basicamente não havia nada do género em Braga, não é? Ou seja, era o desafio maior, eu não tinha dúvidas de que o produto era bom, porque era muito bom. E era o tipo de pão que eu gostava. Eu pensei, é este pão que eu quero fazer, é isto que eu quero fazer em Braga e quero dar a conhecer às pessoas. Agora o medo era, será que as pessoas vão gostar? Pois. Não é? Porque não havia nada aqui, as pessoas comem pão branco desde sempre, aqueles bijus. Acho que isso foi o maior receio que eu tive, foi, será que as pessoas vão gostar? Mas gostaram. Vão gostando. Acho que é uma questão educativa, também tem que se educar, tens todo um processo de educação, explicar às pessoas porque é que o pão não é queimado, porque há muita gente que vem aqui, o pão está queimado, e o pão não é queimado, só está bem cozido, está um pão cozido. Dizem isso pela cor? Sim, eu estou a dizer, há muita gente que quando chega aqui vê, o nosso pão não é, lá está, com aqueles bijus, é aquele branco, não, aqui é um pão cozido. Não, eu até nem gosto de ser bem cozido porque dá a entender que podemos vir a ter pão mal cozido. Não, gosto que ele está cozido, ponto. Um pão quando tem que estar cozido tem aquela cor. E é por isso, mas vai do educar. Temos clientes que às vezes chegam aqui, estão escuro, mas levam e depois voltam e passado um mês ou outro já não se importa levar um pãozinho mais escuro, já perceberam o porquê, já... É muito bem, muito educar, vai muito educar. Eu acredito que numa fase inicial
não havendo qualquer outra padaria aqui na zona a fazer esse tipo de fermentação, esse tipo de processo, tinha sido assim muito mais complicado de forma a educar, mas depois acho que o pessoal ao comer esquece um bocado do resto, porque ali é mais sensorial, estamos a ir ao sabor, estamos a ir ao paladar, e ao palato e já mexe mais com as pessoas e as pessoas já se começam a esquecer um bocadinho. Notam que vem esse tipo de público, aliás, esse tipo de público mais, digamos, mais tradicional, no sentido em que acho que o mais difícil é mesmo ter as pessoas a entrar na loja, porque normalmente se alguém falasse essas pessoas mais tradicionais, independentemente da idade, olha, há este tipo de pão, se calhar muitos dizem, isto não presta, eu tenho o meu pão, vou sempre ao Pingo Doce todos os dias, vou sempre ao Continente. Por isso acho que o mais difícil é mesmo conseguirem fazê-los provar. Ou sentem que o mais difícil não é isso, sequer? Já nos apareceu de tudo aqui, e há de tudo mesmo, lá está, há pessoas que olham para o pão e não querem, ou porque acham caro, ou porque acham muito grande, há pessoas que vêm atrás de pão pequenino, estão habituados ao biju, não é? Ao pão individual. Assustam-se com o tamanho, assustam-se com a cor, assustam-se com o preço. Para situar, mas os depois preços também, nós estamos a falar de é 4 euros e tal. Neste momento está a 4,25 por quilo. Sim, mas lá está, a maior parte das pessoas nunca se deu ao trabalho de fazer o preço por quilo do biju, pois, que está mais caro que os 4,25 em muitos sítios, e não tem comparação sequer a qualidade da farinha, não é? As nossas farinhas também são mais caras por ser moídas em modo de pedra, não é? Mas há de tudo, lá está, mesmo aquelas pessoas se calhar mais tradicionais, dentro dessas pessoas mais tradicionais, há aquelas que olham para este pão e não querem comer, não é? Mas há outras que provam. Eu acho que está muito associado àquelas pessoas que têm história familiar, ou que viviam em aldeias, ou que as mães faziam pão, não é? Por exemplo, a minha avó materna não gosta do meu pão, porque sempre viveu na cidade. E sempre comeu pão branco, refinado, então o meu pão é azedo, é horrível para ela, não é? A outra minha avó paterna já gostava muito, porquê? Porque a mãe dela era padeira, ou seja, já tinha outro conhecimento, já conhecia esse pão feito com a massa-mãe, não é? É diferente, ou seja, há muita gente aqui, se calhar mais velha, que se calhar nós estamos à espera que não vão gostar, vão olhar de lado para o nosso pão, mas gostam porque relembram aquele sabor que já não comiam há 30 anos. A minha avó aconteceu exatamente isso. A minha avó também era padeira. Padeira no sentido... Era diferente, porque antes de ser padeiro na aldeia não é a mesma conotação de hoje em dia, porque hoje em dia um padeiro é alguém o tempo inteiro. Na aldeia, pelo menos, onde a minha avó era, na zona da Guarda, tinham fornos comunitários. Por isso havia pessoas que faziam pão para todos, mas também havia muita gente que levava as suas farinhas e aproveitava um pouco das levaduras que lá estavam e amassava o seu pão e levava para casa. Por isso não era padeiro para toda a gente, mas fazia o seu pão. Sim. E ela gostava muito, ela ainda chegou a provar o vosso pão, já não está cá, mas ainda na altura disse, isto era muito bom, e recordava-se desses seus tempos. E acaba por ser muito curioso, porque essas pessoas mais velhas, que com 80 anos, assim, para cima dos 70, acabaram por viver num período curioso em que cresceram com estes processos tradicionais, com estas receitas e estes hábitos que vêm desde um tempo imemorável, desde a história da humanidade para trás, nós não sabemos quando, mas a fermentação de coisas, a fermentação da cerveja, do vinho, de pão, sempre acompanhou a civilização, desde sempre, ou desde mesmo antes de haver história. Sem dúvida. Por isso isto sempre foi a experiência comum do ser humano, até que depois, nas últimas décadas, nos meados do século XX, começamos a ter os processos industriais e o pão mudou. E eu estava outro dia a ver um filme, aliás, que o filme era aquelas sequelas do Harry Potter, o Fantastic Beasts and Where to Find Them. E achei curioso, isto claro que é um filme, é fictício, mas achei curioso que uma das personagens desse filme, e o filme decorre nos anos 1920, por aí, e uma das personagens no filme, o sonho dele era ser padeiro. E ele queria fazer bolos e fazer mais do que padeiro. Ele queria ir a um banco para obter financiamento para abrir a sua padaria. E diziam, pronto, eu tinha aqui estes bolos, e ele levava os bolos, uma linha de bolos para experimentar, e ele recorda-me que uma das rejeições desse banqueiro, pelas quais não lhe dava o financiamento, é: para que é que tu queres fazer pão? Com nós temos máquinas que fazem o teu trabalho fazem mil pães quando tu fazes um. E isto, pronto, embora sendo um filme, eu acho que esta ideia é verdade, porque acho que durante muitos anos houve esta ideia de que,
os processos industriais fazem o mesmo, mas mais e melhor. E mais barato. Mais rápido. Mais rápido. Melhor? Já Pois. aí já não posso Isso já concordar, não, mas, melhor mas não. Eu não concordo, mas- mas só dizer, isto era a ideia Mais que eles quantidade. tinham, mas nós É agora, mais nestes consistente. últimos, sim, nestes últimos anos, começamos a pensar que não é bem o mesmo produto e não é necessariamente melhor. É pior para nós, para a nossa saúde, é pior para o sabor, é pior para os próprios nutrientes que estão lá. Começamos a desconstruir um pouco esta ideia, por isso houve esta passagem do artesanal para o massificado, e agora acho que as pessoas começam a perceber outra vez que os Sem processos dúvida, artesanais, sem afinal, dúvida. tinham a Sim, sua razão sim, de ser. Sim, sim. É verdade. Isto nos últimos anos o pão foi completamente industrializado e aquele conceito do pão quente também veio estragar tudo, não é? Porque as pessoas habituaram-se a ter padarias, não é? Até nos toldos diz pão Exato. quente, padaria, pão quente. Habituaram-se a ter pão quente a toda a hora, não é? Às vezes aqui perguntam-nos quando é que vai ser a fornada das 5. O nosso pão é cozido de manhã, todo seguido. Não temos uma fornada de manhã e outra à tarde, não. Porque o nosso pão, se eu te der um pão que foi cozido às 6 da manhã e outro à 1 da tarde, se eu te der os dois pães às 7 da tarde, tu não sabes qual deles é que foi cozido primeiro, enquanto que os outros sim, não é? Sem dúvida. Que estragam-se muito mais rápido. O nosso pão é exatamente igual, por isso não faz sentido haver isso das fornadas de manhã e de tarde. Mas isso das fornadas a toda a hora a sair pão quente, não é? As pessoas habituaram-se a isso, são pães que estão 5 minutos no forno. Sim, sim. Ou seja, a industrialização veio fazer com que fizesse cada vez mais pão em menos tempo, não é? É isso que as padarias industriais querem, é muito pão a toda a hora. Sim, há poucas coisas qualidade, não melhores, é? há poucas coisas melhores do que comer um pãozinho quentinho acabado de sair do forno. Isso acho que é universal, quase. Mas, por exemplo, se vocês quisessem fazer, imaginemos que têm as massas preparadas desde as 6 da manhã. Se quisessem cozinhar metade de manhã e cozinhar metade à tarde, podiam fazer ou há algo que impeça? Podíamos, mas não fazia sentido. Exato. Nenhum. Nem vejo. Vamos só pensar em termos mais logísticos. Por Também. exemplo, nós entramos, quem vem cozer pão, geralmente entra às 6. Por isso o forno às 5 já liga, que é para quando ou eu ou a Ana chegarmos, já está o forno pronto, já podemos começar a trabalhar e já podemos começar a enfornar e cozer pão. Se nós tivéssemos uma fornada a sair, por exemplo, às 4, o forno ia estar a aquecer para cozer essas fornadas de manhã, depois íamos desligá-lo, porque não ia estar quente até, não faz sentido estar a montá-lo quente até às 4, para depois voltar a ligar. E foi como a Ana estava a dizer, tipo, o produto final em si não se nota a diferença. Eu até sou dos que quando alguém me pede pão quente, fico... Apetece chorar. Não é, porque para mim, por exemplo, o nosso pão aqui, eu às vezes até gosto dele tipo no dia a seguir, ou passado 2 dias. Acho que o pão, comê-lo quente ou comê-lo assim muito fresco, acho que se perde, ganha assim muita coisa, lá está, não há nada como um pãozinho quentinho, não é? Mas acho que em termos de sabores e isso tudo, acho que se vai buscar muito também quando se deixa o tempo passar. E é por isso que essa fornada das 5, isso é completamente, não faz sentido nenhum. Não faz. Mas há gente que nos pede assim, é um pãozinho mais quentinho, e eu tento ver assim qual é que foi a última fornada que saiu e tento arranjar. Mas por exemplo, cortar um pão quente é das É, piores não, coisas que nos não se podem pode fazer isso. E Para o cortar próprio um pão. quente, E sim, para o próprio pão, pão, exatamente, porque lá está, não é um pão pequenino, não é um biju que teve 5 minutos no forno, não é um pão de 1 quilo que esteve 1 hora no forno. Ou seja, é um pão grande, ele ainda está a acabar de cozer, não é? Precisa de repousar. Se tu, quando cortas, vês aquele vapor todo ainda a sair, não é? E a massa ainda parece que está assim. Meio úmida, não é? Exatamente. Não se deve fazer isso. Não. Sim, Tentámos não fazer. Eu estou. Como é que se diz? Conflicted. Estou dividido. Ok. Estou dividido emocionalmente porque eu sou alguém que gosta de tudo acabadinho de sair do forno, Sim. mesmo de bolos, eu gosto dos bolos quentes. E eu diria quase que quanto mais quentes melhor, mas há ali eu tenho que concordar contigo, Tiago, e há ali um ponto em que quando está quente demais não se consegue perceber o sabor de nada. Não, exatamente. Mas, por exemplo, as natas é aquela outra que é, nós, pronto, estamos a falar em português, somos portugueses, todos sabemos que as natas saídas do forno não dão hipótese, estão lá há horas antigas. Está sem certo, dúvida, está sem- certo. Depende muito do produto Exatamente. também, exatamente. Sim, por isso é que eu estava a dizer, a ideia de coisas quentes
é muito boa, mas eu percebo claramente, claro. Eu a vossa também perspectiva. gosto de comer uma Exatamente. fatia do nosso pão ainda meio morno, com manteiguinha. Quem é que não gosta? Claro que sim. Mas lá está, se eu provar esse pão e depois provar no dia seguinte, se calhar, ou mais tarde, se calhar, já consigo distinguir ali mais Sim. sabores. E não de que o vosso pão, por exemplo, em torradas, fica muito bom também. Uhum. Porque lá está, ele não fica duro como os outros pães ficam, não mantém a forma, mas até para nas torradas o sabor apura, fica muito bom. exatamente. Excelente. Sim, sim. Concordo. Recomendo. Mas vocês disseram que eram a primeira em Braga, e se calhar são a primeira, mas tanto quanto eu conheço, existe outra padaria em Sim, Braga. em Braga já há outra. O Amor sim, e Farinha, sim, não é? sim, exatamente. São as únicas duas, ou todas Penso que sim, que eu saiba sim. Eu conheci por acaso a outra primeiro e depois conheci esta. E eu noto que são bastante diferentes os tipos de farinha que vocês fazem, por isso isto é parte da diversidade natural que há entre as receitas, não é? Eu acho que eles usam farinhas biológicas. Nós não usamos Sim. farinhas biológicas, pelas razões que já referimos. Sim, sim. Agora, os tipos de pão que fazem, não sei. Não sei. E depois lá está, a fermentação natural é todo o mundo. Não é, Sim, não é isso- por exemplo, eu posso fazer um pão à minha maneira e a Ana pode fazer o pão à maneira dela e eles têm a maneira deles fazer o pão E a massa-mãe e a massa-mãe, Que é e lá muito- está, é muito... é a identidade quase de uma padaria, não é? Imagina que eu te dou a nossa receita do pão e reproduzimos os dois. Tu fazes uma e eu faço outra, mas tu tens a tua massa-mãe e eu tenho a minha. Então vai ser diferente. Os organismos são diferentes, não é? Faz Sem sentido. dúvida, por seja- exemplo, a nossa massa-mãe tem cerca de 10 anos, mais ou menos. Eu já a trouxe da Dinamarca comigo. Tipo a mesma. É sempre a mesma, ou seja, quanto mais madura também, quanto mais velha, não é? Mais anos tem uma massa-mãe mais madura, vai ganhando mais características interessantes. Ou seja, tu inicialmente é possível fazeres um pão com uma massa-mãe recente, sim, mas vai ser sem dúvida diferente. As características do pão vão ser diferentes. Começa a ser a idade suficiente para lhe cantar os parabéns uma vez por ano. Por acaso não sei qual é a data, mas é, sim. Isso é muito curioso. Então imaginamos que por alguma razão perdiam essa massa-mãe. Fosse negócio, mudava naturalmente, não é? Era difícil voltar a reproduzir a mesma coisa, sem dúvida. Sentes que era obstáculo a ponto de fazer fechar a padaria, por exemplo? Não sei. Este- Não era igual, é verdade. Não, tinha e tem pensado que nisso. se ver, por exemplo, há uma coisa que se faz, por exemplo, todos os anos, congela-se um bocadinho, no caso de eventualmente alguma coisa acontecer de mal. Por exemplo, todas as semanas a Ana guarda um bocado, tipo, à segunda-feira e não atrás para aqui à semana, obviamente é como se tivéssemos duas vivas ao mesmo tempo, cara, de acontecer qualquer coisa além de mal, há ali uma de backup. Exatamente. E acho que também faz parte do processo, porque aquilo é frágil, se uma pessoa não desse assim a atenção, não desse aquele cuidado extra. Agora, fechar, acho que neste momento, com os cuidados que nós temos, mesmo que isso aconteça, tipo, eventualmente, porque já tivemos aqui muita gente nova a trabalhar e a fazer estágio, não sei o quê, facilmente pode-se esquecer, uma coisa assim, se acontecer, mas temos o cuidado de, mesmo que isso aconteça, o que nunca aconteceu e que nunca vai acontecer, há sempre um plano B, um backupzinho que nós tentámos arranjar. Mas Nunca sim, digas se nunca. acontecesse, Sim, ia mas- mudar muito, sem dúvida. Era difícil eu voltar a ter um pão com as mesmas características, sem dúvida. Não, nunca tinha pensado nisso. E eu também estava a perguntar isto, porque nós estamos a falar da minha área. A minha área é muito também de criar planos B. Caso as coisas falhem, a informação tem que estar. Por isso eu tenho muito esta presente Sim, da sim. ideia dos backups. Sim, Exatamente. É como. É o vosso tesouro, no fundo, nunca tinha percebido sem isso. dúvida. Por exemplo, eu dou-te o exemplo ao fim de semana, não é? Nós não estamos aqui, não fazemos pão, eu tenho que a levar comigo. Sim. Se eu for de férias, ou a levo comigo, ou a deixo com os meus pais. Normalmente as pessoas dizem isto de Normalmente- crianças, de Não, cães, de Pronto, gatos. é quase como se fosse um neto para a minha mãe. Eu, se for de férias, normalmente deixo com os meus pais e eles alimentam. Que engraçado. Se já chegou a acontecer dos meus pais irem ao mesmo tempo de férias, ao mesmo tempo que eu, e eu ter que ir levar de férias. Ainda não existem hotéis para starters, pois não? Aqui não, mas há um na Suécia. Sério, eu estava a dizer a Sério, gozar, mas. existe. Existe. E que Existe. é, mas lá o fresquinhos, ok? Nós todos Vais os de dias férias, alimentamos. E eles cuidam da tua massa-mãe. Que engraçado. É.
É verdade. Não fazia ideia, estou Lá está, chocado. a cultura, lá está, isto está muito mais fomentado na cultura deles, esse tipo de pão é uma coisa que sempre se fez, aqui é um conceito novo. Mas faz sentido. Faz todo o sentido. É tão bizarro até para a nossa vivência que eu pensei que era disparate, mas afinal é gesto. Não, é mesmo muito, sem dúvida o nosso maior tesouro, sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre também pensei muito naquilo que é o dia-a-dia dos padeiros, porque eu sei que é uma profissão ingrata. Estávamos a falar há pouco, dizias que era desvalorizado, pelo menos em relação aos chefes de cozinha ou quem trabalha na cozinha, no sentido que é algo secundário. Mas eu sempre admirei muito porque as padarias, mesmo as tradicionais, abrem muito cedo, e para abrirem às 8 da manhã, por exemplo, significa que alguém tem de fazer as coisas muito antes das 8 da manhã. E geralmente também estão abertas até às 6, por isso há muitas horas acumuladas e acho que há muito trabalho invisível que as pessoas, se calhar, podem não perceber. Por isso, se posso perguntar, como é que é o vosso dia típico? Pronto, então é assim, a nossa vida não é tão má como a de um padeiro convencional. Porquê? Porque o padeiro convencional tem que ir às 2 da manhã, não é, para a padaria, porque ainda vai fazer a massa. Vai amassar, vai esperar que leve, vai cozer. Ou seja, tem que ir muito cedo para conseguir fazer isto tudo e ter pão pronto à hora que abre a padaria. No nosso caso, como a fermentação é feita com um dia de antecedência, não é? E ela fica a levedar devagarinho, a descansar no frigorífico, nós não temos que vir tão cedo. Ou seja, nós abrimos às 8h30 da manhã agora e à semana vimos às 6 da manhã. Começámos a cozer às 6 da manhã, porque ela ficou a descansar no frigorífico, ou seja, nós não vamos amassar nada, nós não vamos fazer massa, simplesmente vamos pegar nela no frigorífico, vamos cortar, cozer. Em frente. O dia em que temos que vir mais cedo é o sábado, aí começamos às 3. 3 da manhã? Porquê? Porque estamos abertos só no período da manhã, ou seja, temos muito mais pão para vender que nos outros dias e em muito menos tempo, só no período da manhã. Por isso então precisamos de mais tempo para conseguir encher as prateleiras. Também há mais afluência de pessoas. Sim, nós estamos à beira do mercado e, pelo menos no mercado, o sábado é o dia mais complicado. Sim, Vocês também sentem isso? Sim. É sempre o dia de maior afluência. E lá está, como só estamos abertos das 9 à 1, não é? Temos muito mais pão para vender em muito menos tempo. Por isso precisamos de mais tempo. Não é? Se começássemos às 6, ia haver aí uma altura em que não tínhamos pão na prateleira, que estávamos a cozer, não dávamos vazão a tanta coisa. Fazem várias fornadas logo de manhã? Sim. Nós fazemos várias fornadas seguidas. Por curiosidade, vocês têm este forno grande, que ele tem 2 prateleiras, vá. Com quanto é que conseguem cozer cada vez? Quantos pães cada No total, cada não é? forno Não cose sei. 18 pães. Cada um deles cose 18. Ou seja, fazem 36 de uma vez. Sim. Se venderem umas centenas, não tem que ser para aí 2 ou 3, 3 ou 4. Não, são várias. Sim, lá está, depende. E depois há os bolos, há as focaccias, Sim. há o tipos de produtos que faz com que o forno tenha que aquecer, tenha que reduzir a temperatura, jogar os tempos. E lá está, por isso não é bem assim tão... Por acaso no Natal eu tentei, acho que já não sei se foi no Natal ou na passagem de ano, tentei fazer as contas às fornadas. Eu pensei, tenho X quilos de massa, isso vai-me dar X pães. Cada fornada leva X pães também. Tentei fazer e acho que dava-me tipo 14 ou 15, uma coisa assim. Eu pensei, parece-me pouco. Não parece pouco porque nestes dias quando há muita coisa para cozer, é como se não há tempo para parar aqui às vezes, de vez em quando. Principalmente ao sábado. E pareceu-me pouco, mas depois até contei e foi mais ou menos isso, lá está, tipo, mas a diferença é que as nossas fornadas não são de 20 minutos, são uma fornada de 1 hora. São 45 mais 10, 45 mais 15, depende, depois depende do pão que estivermos a cozer e isso tudo. São fornadas longas. E eu pensei, 14 fornadas a 1 hora são 14 horas, mas lá está, mas os dois fornos... Dois fornos são 7 horas. Exatamente, mas também nunca são 7 horas, porque há mais tempo, há tempo entre as fornadas, e pronto. Quando dizes fornada é por prateleira, não é? Sim, eu digo fornada, cada fornada é um forno, sim. Ok. Depois vocês também têm os bolos, por isso compete por tempo de forno com o pão, não é? Vocês ainda têm muita coisa, têm croissants, têm bolos de canela, têm bolos com, nem sei os nomes, com geleia no meio. Os Spandauers, sim. Ou seja, isso imagino que requira diferentes temperaturas. Claro. Por isso é muita coisa que está na vossa cabeça. Exatamente, por isso é que tem que ser tudo muito bem pensado. Estamos aqui ao sábado, sem dúvida que é o dia que requer mais agilidade,
não é? Quem está aqui tem que estar focado 100% no forno, enquanto que durante a semana quem está no forno muitas vezes vai ali atender os clientes ao balcão. Ao sábado não, ao sábado quem está aqui, está aqui. Sempre olho no forno, cronómetros. Tem que estar focado naquilo que está a fazer. É porque depois pode acontecer, basta, por exemplo, atrasar um bocadinho ali. Às vezes um atraso de 5 minutos não é muito, mas se forem 2 ou 3 atrasos de 5 minutos já são 15 minutos. E a última fornada, se calhar, em vez de sair ao 12:15, sai ao 12:30, nós fechámos à 1. Há muita gente que às vezes não vem cá ao 12:30 porque pensa, eles já vão fechar, já não tem pão, nem vale a pena passar. E, por exemplo, ter uma fornada a sair ao 12:30 é sinal que vai ser uma fornada que provavelmente vai ficar para nós. É por isso que também esse controle de tempos e isso tudo é muito... Ao sábado requer mesmo uma certa disciplina, vamos dizer assim. É mesmo... Mas é muito bom quando se abre e está tudo cheio, a prateleira tudo cheio, está aqui o carrinho cheio de bolos, já cheira a focaccia por todo lado. É assim, um sentimento assim muito positivo, muito agradável. Agradável no sentido em que estão a fazer bem para os clientes. Sim, e as pessoas dúvida. devem gostar muito, pelo menos eu gosto bastante. Sim. Acho que é Sim. excelente. É muito gratificante o nosso trabalho. Exato. É um trabalho duro, não vou dizer que não, porque é muito duro, é um trabalho muito físico, desgastante, mas é muito gratificante, porque é um alimento nobre, não é? E é muito bom vermos as pessoas que já não vivem sem o nosso pão, vermos crianças pequeninas que os pais vêm buscar o pão e nós temos que cortar uma fatia porque senão eles fazem birra. É mesmo muito bom. No início às vezes eu ficava triste quando vinham aqui pessoas e diziam, não, os meus filhos não, esse pão não é bom para as crianças. E eu vejo tantas crianças que é o primeiro pão que comem. Porquê que não havia de nunca ser bom para as comeram crianças? porque sempre comeram pão branco. Exato. Crianças tipo mais velhitas, não é? Sempre comeram pão branco, então estranham aquele tal azedo, não é? E ainda lhes dão ali insistem muito. Ou seja, acho que se forem habituados desde sempre é o melhor pão para as crianças. Sim. Então quando dizias não é bom, no sentido em que não gostam, porque bom no sentido de fazer bem, Não, isso há não há razão dúvida, para isso, exatamente. É bom de não gostarem do sabor, sim. Não, isso é muito sim. bom, até porque o vosso trabalho, lá está, está-me a falar um bocadinho, mas é muito invisível, mesmo nos vossos descansos. Nós estamos a falar isso antes de começar a gravar, que é, vocês fecham 2 dias por semana, só que apenas um é que é descanso real, porque o segundo dia é preparação para o dia em que abre. Exatamente, por exemplo, hoje a padaria esteve fechada, não é? Mas nós estivemos aqui a fazer a massa para amanhã, não é? Porque ela tem que ter 24 horas de fermentação. Ou seja, nós para descansar um dia, temos que fechar 2, se só fechássemos um dia, se só fechássemos ao domingo e abríssemos à segunda, tínhamos que ir ao domingo fazer a massa de segunda-feira. Então, para podermos ficar um dia em casa, temos que fechar 2. Fez. Mas se calhar os clientes pensam... Aos feriados, por exemplo, aos feriados, nós não abrimos aos feriados. Nós estamos aqui a fazer a massa, porque senão, se aos feriados não viéssemos trabalhar, não havia um pão no dia seguinte ao feriado. Imagina um feriado uma quarta-feira. Se nós ficássemos em casa a gozar o feriado, não havia pão na quinta. Seria mais justo para ter de facto um feriado, não é? A fechar 2 dias. É assim que funciona. Como é que lidam com o cansaço? Porque se nem os feriados são feriados, e mesmo às semanas só tem um dia de descanso semanal, e o vosso trabalho também é muito físico, como é que lidam com o cansaço? São mesmo com os sorrisos das pessoas? É, sem dúvida, isso ajuda bastante, mas depende, é assim, a altura mais complicada para nós já passou, que é o final do ano. Pois nós estamos em janeiro agora, estamos para aí a 8, 9, Sim. 9 no final do ano, de setembro a dezembro, é sempre o trabalho aumenta bastante, até ao Natal. O Natal é loucura mesmo. Em janeiro há sempre uma quebrazita no início do mês, as pessoas já não querem comer tanto, não é? Depois começa a aumentar outra vez até à Páscoa, e depois da Páscoa até ao verão é mais tranquilo, e já temos horários decentes, conseguimos ter vida além da padaria. Ou seja, o nosso trabalho é muito sazonal. No verão come-se menos pão, come-se menos bolos. No inverno come-se muito pão, muitos bolos, muitas bolachas. Não tinha essa noção, por acaso. Por exemplo, os restaurantes trabalham muito mais no verão, não é? Porque têm as esplanadas, turistas, nós não. As pessoas começam a comer menos, começam a ir de férias, começam a ir para a praia, não comem tanto. Por isso nós é muito de fases. Este final de ano foi terrível para nós, foi duro, trabalhámos mesmo muito, mas nós também somos um bocado viciados em trabalho e às vezes quanto mais temos, mais puxamos pela cabeça para fazer mais coisas.
E principalmente nessa altura do ano, lá está, nessa altura de Natal é um bocado como, por exemplo, se nós esforçarmos mais um bocadinho, se calhar podemos fazer mais 10 quilos ou uma coisa assim, e isso mais 10 pessoas ou mais 10 pães que vão estar na mesa na ceia de Natal, e é uma coisa muito gratificante. E às vezes sinto que puxamos ali um bocado aos limites, puxamos um bocado. Mas pronto, lá está. E depois saber que o pão está na mesa no dia 24 à noite ou no dia 25 ao almoço é muito bom, é muito bom. E depois não digo que cura o cansaço, mas faz com que ele passe melhor, o cansaço passa melhor assim. Também têm cuidado de vocês, não é? Porque claro que é muito bom estar na mesa das pessoas, mas o melhor contributo que podem dar às pessoas é continuar a existir. A melhor forma de continuar a existir é fazer algo que seja sustentável para vós e que não vos leve a um burnout, por exemplo. Claro que sim, sem dúvida. Por isso acho que também os clientes querem que vocês cuidem de vocês próprios para se manterem felizes. E uma coisa que nós fazemos desde o início, desde que a NOR existe, é que de vez em quando temos que fazer uma pausa. Há muita, em Braga é uma cidade muito conservadora e há muito aquela ideia de que quando se abre um negócio não se pode fazer férias nos primeiros anos porque vai prejudicar o negócio e eu quis contrariar isso e tirei logo férias no primeiro ano e quis habituar os clientes a isso, porque eu gosto de mostrar às pessoas que as pessoas sabem, eu acho que aqueles clientes que estão mais atentos e que nos conhecem melhor sabem que nós trabalhamos muito e que é um trabalho que requer muito, que nos sai do corpo mesmo, é um trabalho mesmo muito físico e por isso as pessoas sabem que nós precisamos descansar de vez em quando. Então nós não fechamos só uma vez por ano como muitas empresas fazem, vamos fechando. Ou seja, vamos fechar, temos agora o pico do ano, não é? Das férias de Natal e passagem de ano, por isso vamos fechar agora em janeiro uma semana, depois fechamos sempre a seguir à Páscoa, mais uns dias, às vezes ainda conseguimos tirar uns dias em junho, depois no verão fechamos 3 semanas, em agosto tem mesmo que ser para descansar. E depois é assim, as pessoas sabem que é um pão que congela muito bem, que se aguenta muito tempo e que se quiserem congelar também congela muito bem, ou seja, habituamos as pessoas a isso. Nós vamos de férias, mas vocês podem levar o pão na mesma, congelam e podem saborear o pão enquanto nós estamos de férias. Então as pessoas já sabem e muitas vezes são os clientes que nos perguntam, então vocês não vão de férias agora? Já sabem que fazemos isso e porque precisamos mesmo. Isso é mais importante, é uma questão de comunicação. Se disserem, tenho que tirar férias porque estamos super cansados, quem é que vai dizer que não? Claro que sim. Quem é que vai dizer não tenho que trabalhar? Eu acho que toda a gente que trabalha precisa descansar, não é? E o nosso trabalho, como é bastante físico, acho que de vez em quando tem mesmo que ser. Então vocês vêm às 6 da manhã e fecham às 6 da tarde. Vocês estão cá na loja? Não, tentamos, fazemos turnos nós, ou seja, nós agora neste momento somos 3, não é? O ideal é sermos 3, tivemos muito tempo só os 2, aí sim foi complicado. Enquanto tivemos só os 2, tínhamos que assegurar a abertura e o fecho da loja, não é? Ou seja, obriga-nos a trabalhar mais horas que o normal. Mas sendo 3, trabalhamos por turnos, ou seja, nós temos o turno de quem vem às 6 horas cozer o pão, não é? O turno do forno, temos o turno de quem vem fazer a massa, mais tarde um bocadinho, e temos para o dia seguinte. Para o dia seguinte, exatamente. E temos o turno da pessoa que está a dar apoio, que está a atender clientes, a fazer outras tarefas e a dar-nos apoio naquilo que precisamos. E vamos rodando sempre. Ou seja, amanhã o Tiago vem cozer o pão, eu venho fazer a massa e a Andreia vem dar apoio. No dia seguinte trocamos, fazemos sempre assim. Vamos rodando para conseguirmos, ou seja, há dias em que entramos cedo, outros dias entramos mais tarde, saímos mais cedo, saímos mais tarde. Sim, deve ser muito bom, porque eu de facto eu pensava nisso e imaginava, tem que estar cá às 6 da manhã, se usarem às 6 da tarde, não tem vida nenhuma, não é? Fazemos por turnos, exatamente, sim, tem que ser. Tem que ser. Isso só aconteceu mesmo quando tivemos os dois durante algum tempo sozinhos, sim. Pronto, mesmo assim já tiveram esse cenário. Sim. Muito o que tornou também o final de ano mais cansativo que normalmente é. E no fim disto tudo, ainda vos sobra algum tempo para experimentar novas receitas, novos conceitos do bolo? Sim. Vocês têm bolos, o que eu noto é que fazem... Pronto, os vossos croissants são fantásticos, são aquelas massa folhada, nota que é da fermentação, que a massa está muito bem criada, tem muitas folhas, é estaladiça, é totalmente diferente dos outros croissants da indústria. Da indústria no sentido de correntes de processo industrializados. Eu notei que vocês aplicam também essa massa folhada artesanal a muitos outros bolos que fazem e o resultado é fantástico, os bolos são incríveis mesmo. Sim, os nossos bolos são todos feitos com essa massa.
com a mesma massa, sim. É completamente diferente. E é também, a massa que nós usamos na nossa pastelaria demora 3 dias a fazer. É também de fermentação natural. Que é outra massa diferente. Totalmente diferente. Usam o mesmo fermento, mas é... E usamos a massa-mãe que usamos no pão, usamos também na massa dos croissants. Sim. Como é que ainda vos sobra tempo para experimentarem novas ideias? Sim, lá está. Há alturas em que é mais complicado. Nessas alturas de mais trabalho não temos tanto tempo para essas coisas, mas agora, por exemplo, está a chegar à altura de começarmos a brincar certo, um bocadinho. certo. É não, porque senão depois também torna-se assim, pelo menos eu falo por mim, que gosto sempre de ter algo novo, sim, senão sim. fazer sempre a mesma coisa torna-se saturante um bocado, e isso não é tão giro, mas lá está, foi como a Ana estava a dizer, agora bem aí, acho que a seguir às férias já vamos começar o período com brincadeiras. de criatividade, E acho que mesmo a lista dos nossos pães, dá para ver que alguns desses pães são mesmo tipo criados assim de inspiração, não é nada de português. Por exemplo, o que vamos ter no sábado, com aquela pasta assim picante, que não tem nada de português, aquilo é mais asiático que outra coisa. Picante no pão? Sim, aquilo é uma pasta de malagueta fermentada, chama-se gochujang. É um condimento sul-coreano. E nós, lá está, isso foi uma coisa que eu vi na altura na internet, e depois eu disse à Ana que estávamos a experimentar, e andámos aqui a experimentar, que tivemos a corrigir, não sei o quê, e agora é um dos pães que muitos clientes nos pedem. E é engraçado porque é um pão completamente fora da caixa. Não há, o pessoal até a primeira vez tem até receio, ou isso, mas depois leva meio para provar, e depois habitua-se, e agora há mesmo muita gente a vir cá a pedir. Há muitas pessoas a procurar esse pão. É como o pão de cerveja preta, é igual. Há muita gente que não percebe, não pensa tipo cerveja preta, o que é isso, e depois leva meio, começa a gostar, e depois começa a pedir. E temos tipo de tudo, jovens, pessoas mais idosas, isso tudo a pedir o pão de cerveja preta. Mas uma senhora que vem cá pergunta sempre por ele, e a senhora deve ter para 70, 80 anos, e acho super engraçado. Um pão que eu achava que fosse mais o target para o pessoal mais jovem, não é? Porque é um pão assim com um sabor assim mais diferente. E temos clientes assim mais idosos assim a vir pedir esse pão, acho muito interessante. Pois, se calhar relembro dos tempos em que a diversidade era maior também. Se calhar. Sim, esse em particular também tem um sabor muito forte ao cereal, não é? Esse cerveja preta é muito bom. Mas para nós temos assim umas coisinhas mais ousadas, tentamos também ter coisas mais sazonais. Por exemplo, agora estamos na altura do pão de abóbora, fazemos imenso pão de abóbora, que é um dos best sellers. No verão fazemos mais batata doce do que o da abóbora. Usamos muito os frutos secos, e nesta altura de Natal usamos muito os figos, as passas, tentamos jogar muito por aí. Já deve ser bonito, deve ser como estar num pequeno laboratório, terem essa capacidade de explorarem o que querem, inventarem, e depois terem o engenho também, de conseguirem transformar isso num produto que os clientes gostam de ser. E depois também o gosto pela cozinha também ajuda bastante, não é? Sim, Somos duas pessoas que gostamos muito de cozinhar e apreciamos boa comida e interessamos-nos muito por isso, pelo que é sazonal, o que é que se come agora, o que é que não se come. Para nós agora não fazia sentido usar determinados ingredientes que no verão fazem todo o sentido, não é? Ou seja, nós não fazemos pão de nozes e passas, por exemplo, em julho e agosto. Sim. É um pão de inverno, é um pão de Natal, não é? Que mais? Tipo o chocolate também é um pão mais invernal, fazemos se calhar até ali frio. à Páscoa, não é? Porque a Páscoa também requer muito chocolate, mas é um pão mais invernal, é mesmo isso. No verão acho que ninguém quer um pão com chocolate quente a derreter lá dentro, não é? Mesmo as bolachas, os bolos, tentamos fugir muito para os sabores mais do limão, da laranja no verão, e fugir para as coisas mais quentes no inverno. Sim, tentamos fugir É um fantástico, bocadinho por aí. acho que é um serviço extraordinário que fazem em Braga, que embora só haja 2 destas padarias artesanais em Braga, também há 2 ou 3 no Porto, ou seja, há muito pouco oferta, mas mesmo eu tendo estado também no estrangeiro e tendo também provado várias padarias, incluindo a Mirabel, onde trabalhaste, eu acho que este mesmo assim ainda é melhor que eles. Por exemplo, o vosso focaccia é extraordinário, ainda é melhor para mim do que muitos que eu provei em Copenhague. E a diferença em que Copenhague, por 11 euros, uma pessoa comprava uma fatia, aqui 11 euros Compras uma, verdade. Isso também ajuda, mas
o pão é de facto muito bom, por isso acho que, pelo menos Obrigada. enquanto bracarense, eu sinto que tenho muita sorte em que vocês estejam abertos, e é algo também que eu sinto que enriquece a minha semana, porque eu pessoalmente tenho o hábito ao sábado de comprar com focaccia, por isso passo o fim de semana a comer focaccia. Uns dias com abacate, outros dias no Sim. dia seguinte umas torradas, mas é algo que faz uma pessoa marcar um dia, sentir-se entusiasmada por um certo dia. Por isso eu não sei até que ponto em que os clientes agradecem isto. Eu sei que, porque já disseste que as pessoas têm um sorriso na cara, e acho que deve ser notório para vós quando entram. Mas eu também queria deixar claro que, pelo menos pessoalmente, eu agradeço mesmo muito o facto de Obrigada. terem Obrigado. aberto esta É loja e bom de continuar este saber. esforço cansativo como é. Por isso, se queres, pronto, manifestar que há gratitude também deste lado dos clientes. Obrigado. E eu também tenho um grande gosto de terem disponibilizado este tempo para mim, para falar, É um para explicar prazer. comigo, para me receber aqui no vosso espaço. Sim, obrigada a nós, pelo Exato. interesse. Pela curiosidade Sim. também. Não, eu gostei imenso, aprendi imenso. Por isso, muito obrigado por tudo e até uma próxima. Até uma próxima, Obrigada. todas as semanas, não é? Até sábado, até sábado. sábado. Tchau, pessoal.